Sejam todos bem-vindos à live dos 29 anos do Tribunal de Contas de Roraima. Em virtude da situação da pandemia que hoje todo mundo vem enfrentando e no nosso estado também estamos vivendo dias difíceis em função do Covid. Nesse momento eu quero externar os meus sentimentos a todas as pessoas que perderam pessoas de sua família. Nós aqui no Tribunal de Contas estamos 100% em teletrabalho. E optamos por fazer esta live, esse bate-papo virtual, para contar um pouco para você da nossa história e das nossas conquistas também. Vamos também dar um enfoque no acompanhamento e na fiscalização dos recursos do Covid. E quero agradecer a todos que estão participando conosco dessa live. Para quem não me conhece, eu sou a conselheira Silene Lago Salomão. Estou presidente do Tribunal de Contas do biênio 2019 e 2020. Tenho 20 anos de Tribunal de Contas, um bom tempo. Após a minha participação, eu vou dividir esta live com meu colega, o conselheiro Bismarck, que é o coordenador do Comitê do Acompanhamento do Covid, e com o nosso secretário do Controle Externo, auditor fiscal, Jonatas Coutinho. Informo a todos vocês que estão participando que entre um bloco e outro, nós vamos estar à disposição para responder as perguntas, algum questionamento que os senhores têm interesse em saber. Para as pessoas que são seguidoras das nossas redes sociais, eu já aproveito para pedir, quem não está nos seguindo, siga o Tribunal de Contas. Nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos WhatsApp, nós temos todas as redes sociais. E através das redes sociais, nós compartilhamos com a sociedade todo o trabalho da nossa instituição. É bom porque a responsabilidade da fiscalização dos recursos públicos não é apenas da instituição Tribunal de Contas, mas de todo cidadão. Então, estamos aqui, para contar para você a história do Tribunal de Contas. Mas antes de contar a nossa história, tem um questionamento. O que é o Tribunal de Contas? Para que ele serve? Qual a competência dele? O Tribunal de Contas é um órgão constitucional de controle externo, que presta serviço ao Poder Legislativo. Ele tem como competência principal fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos. Ele verifica também a legalidade de atos e contratos. Ele tem jurisdição em todo o nosso Estado. O tribunal tem uma grande missão, que é exercer o controle da administração pública, fiscalizando e orientando a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade roraimense. Mas nós temos também uma visão, o que nós queremos ser no futuro. Apesar de o Tribunal de Contas já ter uma caminhada de 29 anos, mas nós queremos ser melhor, nós queremos ser mais efetivo, nós queremos fazer a fiscalização concomitante. Então, a nossa visão é ser reconhecido pela sociedade como órgão de excelência na fiscalização dos recursos públicos, que isso é indispensável como instrumento de cidadania. Nós temos também alguns valores, e esses valores são os que a gente cultua na nossa instituição, que é a transparência, a imparcialidade, o comprometimento com o nosso trabalho, a legalidade, a celeridade, o tribunal tem que ser cada dia mais célere, e a efetividade. Mas qual é a história do Tribunal de Contas? Como ele começou? O nosso tribunal começou no dia 31 de maio de 1991. Nos seus 3 primeiros anos, o Tribunal de Contas contou apenas com 3 conselheiros, que foram o conselheiro Reinaldo Fernandes Neves, o conselheiro Amazonas Brasil
e o conselheiro Lauro Moreira, a quem prestamos homenagens, conselheiros pioneiros na construção do Tribunal de Contas. Por que ele começou só com 3 conselheiros, se em todas as unidades da federação são 7 conselheiros? É que tem uma disposição constitucional que diz que todas as unidades da federação criadas nos 10 primeiros anos, elas têm que trabalhar com apenas 3 conselheiros. O primeiro conselheiro aqui da nossa instituição foi o conselheiro Reinaldo Neves, a quem eu presto minhas homenagens pelo todo o desafio enfrentado por esses 3 pioneiros que construíram a nossa história. O corpo técnico da nossa instituição, nos primeiros anos, era composto basicamente de servidores da União e alguns cargos comissionados, porque o nosso tribunal precisava ser instrumentalizado. Passado um período, natural que alguns conselheiros se aposentem, né? E o primeiro conselheiro que se aposentou foi o conselheiro Amazonas Brasil. No seu lugar, foi nomeado o conselheiro Manuel Dantas Dias, hoje o decano da nossa casa. E quando completou os 10 anos, né, que foi através da Constituição de 1988, em 1998, o tribunal começou a ser constituído pelo seu número pleno, os 7 conselheiros. Então, ainda em 1998, veio o conselheiro Marcos Holanda e eu. Em seguida, veio o conselheiro Essen e o conselheiro Henrique. Aí o tribunal estava pleno, com 7 conselheiros funcionando. Mas, em seguida, o conselheiro Lauro Moreira se aposentou. No seu lugar, quem tomou posse foi o conselheiro Joaquim Pinto Souto Maior Neto. Foi isso mais ou menos no ano de 2006. Depois, com a aposentadoria do conselheiro Reinaldo, que ocorreu em 2013, tomou posse no Tribunal de Contas o conselheiro Célio Vanderlei, que veio da Assembleia Legislativa. Depois nós tivemos, em 1998, a perda de um conselheiro, o conselheiro Essen Pinheiro. No seu lugar, veio o conselheiro Brito, também da Assembleia Legislativa. E com a vacância do cargo pelo conselheiro Marcos Holanda, quem assumiu foi o conselheiro Bismarck, oriundo do Ministério Público de Contas. Então, em tese, são essas as considerações que eu tinha para fazer sobre os nossos conselheiros. Vou falar um pouco agora sobre a institucionalização do nosso órgão. Então, em 2000, nós tivemos o primeiro concurso público para todos os níveis, o nível fundamental, o nível médio e o nível superior. Aí, a partir daí, o tribunal começou a fazer o seu quadro de servidores. Em seguida, em 2006, nós fizemos o segundo concurso, só para nível superior, que era a nossa maior necessidade. A partir de então, nós não conseguimos mais fazer concurso público, porque em 2000 nós tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela traz os limites para cada poder. E nós ficamos com o poder, nós fazemos parte do poder legislativo, e o limite do poder legislativo são 3%. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe os parâmetros. Como fazer para a gente saber qual era o limite do tribunal e qual o limite da Assembleia. E aí a lei dizia que era para a gente ver o gasto do pessoal dos 3 últimos anos da lei, que a lei foi de 2000, então seria 97, 98 e 99. E o tribunal foi seriamente prejudicado na repartição desse limite, porque grande parte desse período o tribunal tinha apenas 3 conselheiros, foi só em 2000 que ele foi institucionalizado com os servidores concursados, e nós ficamos com o limite bem abaixo. Hoje, para vocês terem uma ideia, o limite do Tribunal de Contas é 0,87, e a Assembleia ficou com 2,13.
nós tentamos já negociar para fazer uma repartição mais justa desse limite, mas a gente ainda não conseguiu chegar a um consenso. Mas o tribunal está envidando providências para que realmente a gente possa conseguir resolver essa situação. Em função dessa dificuldade que a gente tem com relação a concurso, aumentar o nosso quadro de pessoal, para vocês terem uma ideia, hoje nós contamos com 320 servidores para fiscalizar todos os municípios do nosso estado. Então, realmente, é um número muito aquém das nossas necessidades. Então, nós pensamos que o caminho seria informatizar nossa instituição, que através do sistemas informatizados, a gente consegue diminuir a nossa força de trabalho. Então, foi em 2002 que nós começamos esse caminho da informatização. Tinha um recurso do Banco Mundial que era para informatizar as secretarias de fazenda. E depois a gente conseguiu pegar parte desse recurso também. Eu coordenei esse programa de informatização, ele chamava Prontec. A partir daí, começou o nosso caminho rumo à tecnologia. Né? Aí nós criamos a intranet. O primeiro sistema informatizado do tribunal foi um sistema de controle de processos, porque nós que gerenciamos processos, nós precisamos ter um controle para que os processos não prescrevam, para que realmente a gente possa ser mais célere. Então, o nosso primeiro passo foi com esse sistema. A partir de então, nós informatizamos as folhas de pagamento, porque nós tínhamos muita dificuldade para saber quanto o ente estava gastando com o pessoal, e para saber justamente em função desses pontos de controle da Lei de Responsabilidade Fiscal, que um dos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal é para saber se o ente cumpre com o limite de pessoal. Tem a questão também do gasto, né, que também é um outro ponto de controle para verificar se o tribunal, se o gestor não está gastando mais do que ele arrecada. Então, nós temos vários pontos de controles que são efetivados através da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí quando foi no ano de 2005, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós verificamos a nível de Tribunal de Contas que era impossível nós fazermos um trabalho que pudesse ser célere, que pudesse atender a contento todos esses pontos de controle da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí nós, os dirigentes maiores, o presidente da Tricom, junto com o do Instituto Rui Barbosa, buscaram, junto ao Banco Mundial, um grande financiamento, o Promoex. Foi um sistema que realmente revolucionou a parte tecnológica das nossas instituições. Depois nós tivemos, em 2011, mais um grande projeto, que foi o Inovatec, que como a gente estava caminhando para o processo eletrônico, que era o nosso sonho aqui no tribunal, era instituir um processo eletrônico, então nós entendemos que primeiro a gente tinha que fazer a informatização de todas as rotinas. Então foi um trabalho de quase 3 anos que nós ficamos com esse projeto, o Inovatec, informatizando todas as rotinas, para que a gente pudesse chegar ao processo eletrônico. E foi em 2017, na gestão do conselheiro Dantas, que nós implantamos o projeto eletrônico. O projeto eletrônico possibilitou muita ação do tribunal, porque nós começamos a receber as contas através do Rorai Contas, que foi outro sistema também que foi implantado aqui. As contas hoje é zero de papel no tribunal com relação a processos. Todas as nossas atividades são através de sistema, da tecnologia da informação. É claro que nós queremos ainda ser mais eficiente. Nós precisamos melhorar um pouco mais, porque o Tribunal de Contas, ele só alcança a plenitude da sua atuação quando ele atuar em todos os processos concomitantemente. Hoje, nós fazemos algumas atividades concomitantes, tipo
as questões de licitação, todas a gente acompanha concomitantemente, mas a gente precisa zerar o nosso passivo processual. Hoje nós temos, em média, 1.700 processos, nós estamos fazendo uma força-tarefa junto aos conselheiros, os técnicos, em especial o controle externo, trabalhando para que a gente possa zerar esse passivo processual e dedicar toda a nossa força de trabalho na fiscalização concomitante. Porque nós temos nós sabemos, nós temos consciência aqui no Tribunal de Contas que a gente não deve deixar o dinheiro sair, porque depois que ele sai, a gente tem muita dificuldade para que ele retorne. Hoje a gente tem também, no início de 2019, ano passado, nós começamos também a transmitir as nossas sessões ao vivo. Então, você que está nos ouvindo, que ainda não teve a oportunidade de participar de uma sessão do tribunal, é só acessar o YouTube que você acompanha todo o julgamento do processo, tudo que ocorre na sessão. E, através da informatização do tribunal, ano passado, nós tivemos a experiência de fazer 2 grandes fiscalizações. É o que nós chamamos fiscalização ordenada. É uma experiência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós fizemos um acordo de cooperação técnica e pegamos toda a sistematização dessa fiscalização e realizamos no nosso Estado. Como nós tínhamos consciência de que a saúde passava por momentos muito difíceis, nós iniciamos pela área de saúde. Então, a fiscalização ordenada, ela ocorre no regime de uma força-tarefa. No único dia, toda a força de trabalho do controle externo, todos os auditores do Tribunal de Contas vão para campo. Ela é surpresa, o gestor não sabe que nós vamos fazer, e aí ele vai para campo, leva como instrumento de trabalho um tablet e um questionário. E à medida que ele vai encontrando os achados de auditoria, ele vai transmitindo através de um sistema para uma central, que fica aqui dentro do tribunal, e quando termina por volta de 2, 3 horas da tarde, quando conclui essa fiscalização, nós já temos todo o resultado desse trabalho. Então, o primeiro trabalho foi nas unidades de saúde, nós fomos para todos os municípios do nosso estado, do Iramutã a Boa Vista. Nós visitamos 16 unidades hospitalares, 15 unidades básicas de saúde. Nós empregamos 105 pessoas na força de trabalho. Os locais mais distantes, as pessoas saíam um dia antes, mas tinha um horário para começar, era 8 horas da manhã, todo mundo no seu campo de trabalho. Então, nós condensamos todo o resultado dessa fiscalização no relatório. Os dados que a gente encontrou dessa fiscalização foram muito preocupantes. Fizemos reunião com os secretários de saúde da época, fizemos reunião com a prefeita, com a equipe de secretários, com os prefeitos, e colocamos todas as dificuldades que o tribunal encontrou e assinamos prazo para que eles corrigissem essas irregularidades. Eu acredito que se naquele momento que o tribunal detectou, que foi ano passado, esses problemas, hoje a gente não estava passando esses dias difíceis como nós estamos passando com a saúde pública. Nós fizemos também essa outra fiscalização ordenada no outro mês nas delegacias de polícia, que também a gente sabia da questão de segurança, é uma questão séria no nosso estado. Então, nós fizemos também uma das delegacias, foram 17 delegacias visitadas, e também encontramos muitos problemas. Reunimos com o delegado geral, passamos todas as informações para eles, mandamos para o governador, para todas as pessoas, e assinamos prazo também para que fosse corrigida. A questão de informatização, tudo isso foram pontuados nesses relatórios. E esse ano, nós tínhamos programado 4 fiscalizações ordenadas também. Nós tínhamos, inclusive, uma já pronta, com tudo organizado, mas veio a pandemia, a gente teve que, um dia antes,
desistir, porque nós ficamos preocupados, porque como os auditores iam para campo, de repente o Covid já tinha chegado no nosso estado. Mas eu acredito que o ano que vem isso deve constar no nosso plano de trabalho, porque é uma fiscalização que dá uma visão geral do objeto que a gente está fiscalizando, e ela é um instrumento a serviço do gestor público. Tudo isso que o tribunal levanta, ele coloca para que o gestor, para que ele faça as correções. E a gente está agora, né, em teletrabalho, o tribunal não parou, o tribunal continua trabalhando em face de que o tribunal tem um processo eletrônico, a gente trabalha das nossas casas, a gente pode despachar os nossos processos por tablet, por computador, até por celular. Quando a gente viaja, a gente leva os tablets ou leva celular, e de lá a gente acompanha todo o movimento processual aqui no Tribunal de Contas. Então, nós sabemos que a questão da informatização é um instrumento poderoso a serviço da gestão pública. Nós estamos sabendo que a Secretaria de Saúde, ela implantou agora o processo eletrônico, então a gente está ajudando ao atual secretário, o Tribunal de Contas. Na semana passada, o conselheiro Bismarck fez a entrega de 15 computadores para que ele possa informatizar a saúde, para ver se a gente consegue diminuir os problemas que existem nessa pasta. Mas eu falei já da história, falei das nossas conquistas, do processo eletrônico, como o tribunal conseguiu chegar até aqui, mas eu sei que muita gente quer saber, sim, e o que o tribunal, qual é a produção do tribunal, o que o tribunal fez, quantos processos foram julgados. Então, nós, em 2019, ano passado, nós julgamos 229 processos e encaminhamos 620 cobranças executivas. Cobranças executivas são as multas, são o ressarcimento de dano ao erário, que não é o tribunal que executa. Quem executa são as procuradorias. Nós fizemos uma força-tarefa com esses 600 processos, montamos uma estação de trabalho dentro da Procuradoria do Estado, e esses processos estão caminhando para que realmente não sejam prescritos. E, em termos de ressarcimento de dano ao erário, o tribunal foram R$3.581.000 de ressarcimento. Foram recursos que foram mal aplicados, que o tribunal condenou o gestor público a devolver ao erário. Se é no âmbito municipal, vai para os municípios. Se é estadual, vai para o estado. E multas, né, que também o tribunal tem essa competência de aplicar sanções e penalidade, foram R$486.000. Nós temos também, porque apesar do tribunal ter essa função fiscalizadora, mas nós temos também uma função pedagógica, aquela função orientadora, que dá melhores condições, dá treinamento para os gestores. Então, nós temos a nossa escola de conta, que é o instrumento a serviço da administração pública. Ano passado, nós treinamos quase 700 gestores, né? O tribunal, a custo zero, nós pagamos os instrutores, nós damos todos os materiais para que eles necessitam, e oferecemos para o pessoal que vem do interior um coffee break aqui, justamente para que eles possam se sentir melhor. Então, de extrema importância a função da escola de contas. Ela ajuda, ela oportuniza o gestor a fazer uma gestão melhor. E nós temos, dentro da escola de conta, há 3 anos, a gente vem desenvolvendo um programa que chama TCE e a Cidadania. É um programa que visa aproximar o tribunal da sociedade e fomentar o controle social. Como eu falei no início, a responsabilidade da fiscalização dos recursos públicos é de todo cidadão, porque esse dinheiro advém dos nossos impostos. Então, todos nós temos a obrigação de fiscalizar. Nós temos uma ouvidoria atuante aqui na nossa casa,
Vocês podem ligar, vocês podem fazer denúncia, vocês podem fazer denúncia anônima, que o Tribunal de Contas vai verificar tudo isso que foi demandado na ouvidoria. Então, o TCE e a cidadania, a gente resolveu começar pela escola, porque nós sabemos que a escola é um instrumento transformador dos jovens, e nós queríamos levar esse conhecimento para as crianças, para os jovens. Então, a gente estabeleceu 3 fases. Na primeira fase, a gente trabalhou o ensino fundamental. A gente teve o cuidado de não fazer apenas uma campanha. Nós fizemos um programa com objetivo, com projeto, com documento, com material institucional. Para as crianças da rede fundamental, nós fizemos um gibi, que, de uma forma bem alegre, de uma forma bem leve, a gente apresenta o Tribunal de Contas. E também a gente fez um grupo de rap e depois fazia uma grande festa nas escolas. Então, esse programa ele atendeu mais de 1.000 alunos, mais de 8.000 alunos no ensino fundamental, mais de centenas de professores e 21 escolas. No ano passado, a gente fez o ensino médio, que nós atendemos também quase 8.000 alunos, também 2 centenas de professores e atendemos também 20 escolas. Aqui, como era um ensino médio, a gente não utilizou o gibi, nós utilizamos o material institucional mais aprofundado. E, no final, a nossa Secretaria de Comunicação criou um quiz, um jogo interativo, que justamente para mobilizar as crianças, e realmente é um programa que deu muito resultado, porque nós temos, né, no objetivo final desse programa, é a gente criar um sistema onde os alunos da rede pública avaliam a sua escola. Como é que está em termos de rede física, se tem professor, se está faltando a merenda, se está chegando o transporte escolar. Então, a gente está trabalhando nesse sistema e nós esperamos que até o final do ano a gente possa lançar esse programa. A terceira fase está seriamente comprometida, porque as escolas não estão funcionando. Esse ano nós íamos trabalhar com as universidades, nós já tínhamos feito todo um trabalho, uma reunião com os reitores, nós já tínhamos contratado uma professora da USP para vir falar sobre controle social, mas veio a pandemia, a gente teve que adiar. E também, nessa terceira fase, a gente ia trabalhar com os conselhos, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, de Assistência Social, Associação de Pais e Mestres, mas ano que vem eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade com esse programa. Aí, com relação à pandemia, então eu quero, assim, como um último tópico do meu bate-papo com vocês, colocar a nossa produção no teletrabalho, porque eu sei que algumas instituições que ainda não chegaram nesse nível de informatização que o Tribunal de Contas hoje está tendo muita dificuldade para realizar seu trabalho de casa. Mas nós, com a capacidade tecnológica que tem o tribunal, com o advento do processo eletrônico e com todos 100% dos nossos servidores estão em teletrabalho. Uma vez ou outra que a gente vem para resolver algumas questões mais que exigem a presença, todos com muito cuidado em função da pandemia, né? Então, todos os despachos são efetivados de casa e durante essa fase de teletrabalho nossa, nós julgamos já 95 processos através de sessões virtuais, cada conselheiro da sua casa, né? A gente se encontra num ambiente virtual, faz o julgamento dos processos. Nós fizemos 13 deliberações, né, que são resoluções, instruções normativas, consultas, encaminhamos 111 processos para o Ministério Público, que eles dão pareceres, o Ministério Público de Conta em todos os nossos processos. Tiveram 43 manifestações da ouvidoria, está mais tímida, mas a nossa auditoria é bastante atuante aqui. 650 despachos processuais, aqueles despachos de movimentação dos processos. A DITI emitiu 1.318
certidões, e o controle externo, que está trabalhando através de ordem de serviço, emitiu 290 ordens de serviço e foram efetivadas 5 cautelares nesse período de teletrabalho. Com relação a esse exercício, o de 2000, o tribunal já condenou o gestor a devolver ao erário o valor de R$ 736 mil. E foram aplicadas 66 mil em multas. E o SEBEX, eu não lembro que eu falei sobre o SEBEX, que executado as nossas decisões através das procuradorias, a gente já conseguiu, só nesses 4 primeiros meses, 47 mil em multas que realmente não tinham sido pagas, né? E as cautelares, as 5 cautelares que foram emitidas pelo tribunal, o valor que está suspenso gira em torno de R$ 98 mil, 98 milhões de reais. Então, é um valor extremamente alto, né? Vocês têm acompanhado na mídia aí a atuação do tribunal. O tribunal tem trabalhado bastante mesmo em período de pandemia. Eu costumo dizer que eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, porque todo mundo sabe que eu estou em casa, que eu não estou saindo, então toda hora é uma demanda, né? Mas eu estou para trabalhar mesmo, sou paga para isso. E, em função disso, a gente está chegando ao fim da nossa live. Obrigada pelas 709 pessoas que estão acompanhando a nossa live. Agora nós vamos passar para a segunda parte, para o conselheiro Bismarck, que vai tratar de todos os recursos aplicados no comitê. E muito obrigada pela pela participação de todos vocês aqui na nossa live. Olá, boa tarde à conselheira Silene Lago Salomão, caríssima colega e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Boa tarde, Jonatas, né, nosso chefe aqui de controle externo. Boa tarde a todos os que estão nos acompanhando nessa live, né? Essa live comemorativa dos 29 anos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Antes de começar a discussão e o tema aqui colocado para nós tratarmos, eu quero agradecer aqui o convite feito pela conselheira Silene, né, para participar dessa live. Né? Me honra muito a lembrança e é um prazer enorme discutir com vocês essa linda história do Tribunal de Contas de Roraima e também a história, né, do sistema tribunais de contas como um todo, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bismarck Dias de Azevedo, sou o mais novo conselheiro aqui do TCE de Roraima, empossado há pouco mais de 6 meses nessa bela e acolhedora instituição, né?
Hoje sou coordenador do Comitê de Acompanhamento concomitante das ações e despesas relacionadas, né, ao combate da pandemia causada por esse tenebroso vírus aí, né, o Covid-19. E antes de adentrar no tema, eu quero fazer uma breve contextualização, né, uma breve análise aqui sobre a evolução histórica do papel dos tribunais de contas ao longo dos últimos séculos. O Tribunal de Contas é uma instituição secular, criada lá em 1890, né, que vem acompanhando o processo evolutivo da própria sociedade e também, lógico, do direito como um todo, vem se aprimorando e se adequando às exigências que o passar dos anos vem fazendo a nossa instituição, né? Esse papel vem sofrendo uma intensa transformação, seja na área de atuação do Tribunal de Contas, né? Ou seja, quais os objetos, as matérias apreciáveis do Tribunal de Contas, seja também na forma de sua atuação, principalmente no momento em que o Tribunal de Contas deve atuar. E aqui é um breve resumo mesmo, assim, porque eu vou sintetizar em alguns segundos mais de 120 anos de história. Okay? Né? Então, desses anos, passamos de uma competência inicialmente meramente formalista, restrita a uma análise puramente contábil e financeira da despesa pública, para um sistema hoje muito mais amplo, né? Para um controle, principalmente concomitante, e que não se atém a uma análise formal, natureza técnica, contábil pura e simplesmente, né? Mas sim da verificação da eficiência da legitimidade da gestão pública como um todo. A primeira lei orgânica do TCU, lá em 1890 e pouco, que previa apenas o exame prévio e meramente contábil, passando pelas inovações trazidas ali, principalmente pela Constituição de 46 e a atual ADMI de 88, o sistema Tribunal de Contas, hoje, atualmente, possui um papel de extrema relevância para a concretização dos direitos fundamentais e é um instrumento de garantia do próprio exercício da cidadania, bem como de aplicação dos valores democráticos e republicanos do nosso país, certo? E aí fica um aviso para aqueles que, de alguma forma, tentam arranhar a imagem dessa instituição, né? É uma instituição que busca o exercício da cidadania, voltada, criada para o exercício da cidadania e para a proteção dos valores democráticos e republicanos, porque fiscaliza o trato da coisa que é pública e que não é privada. Isso é república e isso é democracia. Quem atenta contra o Tribunal de Contas, nesse sentido, atenta contra esses valores. Se existem problemas episódicos, deve-se combater as pessoas que estão naquela instituição, que de alguma forma denigrem essa instituição, mas não a instituição em si, que é relevante e essencial para um país como o nosso, que é republicano e democrático. Pois bem, essa ampliação do rol de competências, né, trazida aí, principalmente agora, pelo Constituinte de 88, agora sim, né, entre termos, né, mais de 30 anos, que também passou a abarcar, né, além dos critérios clássicos, diria eu, né, da legalidade, passou também a prever, no próprio texto da Constituição, os critérios da legitimidade da despesa pública e da eficiência da administração pública, nos conferiu, e aí nos conferiu, eu falo como membro do Tribunal de Contas, nos conferiu não o poder,
mas o dever de avaliar de uma forma muito mais abrangente e profunda a gestão pública como um todo, abordando, inclusive, critérios e valores oriundos da ciência da administração, né? Cabendo a nós, tribunais de contas, conselheiros, né? Auditores, procuradores, servidores, avaliar não só os aspectos tradicionais, que já foram citados aqui de uma forma rápida, mas também verificar a eficiência, a eficácia, a efetividade e a legitimidade das decisões e políticas públicas. É um rol muito mais extenso de competências e de deveres. Você não se atém apenas à legalidade, você avalia também a legitimidade. Você não se atém apenas à questão formalista de legalidade, se aquele ato está compatível com aquela norma. Não, você avalia também o resultado, a eficiência, a efetividade daquela decisão, daquela política pública. Certo? Cabe a nós, tribunais de contas, fiscalizar o conjunto de ações dos entes governamentais inerentes à concretização dos direitos sociais. Aqueles direitos previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Quem nunca leu, eu peço que leia, porque aquilo lá é um exercício de cidadania, um direito conferido a todo e qualquer cidadão. Tá? Dentre esses direitos estão o direito à saúde, à educação, à segurança pública. Também, por que não, à dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, a gente passa a avaliar, desde a fase do planejamento da ação governamental até a sua efetiva concretização, medindo e aplicando indicadores qualitativos e quantitativos da ação governamental. Vejam bem, é uma evolução enorme de uma análise lá meramente formal, técnica contábil, no final, né, lá para mais ou menos em 1890 em diante, para chegar hoje nessa atuação muito mais ampla, né, que avalia não apenas quantitativamente, mas também a qualidade da ação e da gestão pública. Esse hoje é o nosso norte, esse hoje é o nosso desafio. Então, senhores, no meu entender, esse é o posicionamento institucional do Tribunal de Contas de Roraima hoje. Não é porque eu, Bismarck, quero que assim seja, não, mas sim porque o ordenamento jurídico posto e a sociedade assim exige de nós, os servidores públicos. Então, não é uma questão de posição pessoal, mas sim de evolução necessária da própria instituição. E por que, ora bolas, estou falando isso? Por que essa introdução? Porque o Comitê de Acompanhamento e Fiscalização, concomitante das ações públicas destinadas ao combate à pandemia, foi criado com esse objetivo. Não apenas de fiscalizar a despesa depois de executada, mas também para acompanhar, e aí é importante dizer, de forma concomitante, todas as fases que antecedem à execução da despesa, desde o seu planejamento até a sua liquidação. Nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês alguns dados, né, que refletem o nosso trabalho, que começou lá no início de março, a partir da 3ª semana de março, quando estive reunido com vários gestores públicos da área da saúde, da infraestrutura, da controladoria, né, da advocacia pública, tratando dos aspectos negativos que essa pandemia iria trazer no futuro próximo. Isso lá em março. Tivemos essa reunião de quase 4 horas.
Dessa reunião, surgiram duas coisas. Primeiro, a necessidade de criação de um grupo de trabalho específico dentro do tribunal para acompanhar, né, todas as ações. Acompanhar de forma concomitante e não apenas a posteriori. E, segundo lugar, era necessário começar a exigir dos gestores um planejamento para se preparar para o que estaria por vir, que é o dia de hoje que nós temos aqui, né? A nossa crescente curva de contaminados e de óbitos. Então, lá em março, já tínhamos definido isso, que era necessário começar a exigir do gestor que se planeje, que se prepare para o que está por vir. Tome as medidas necessárias. Vejam bem, não estávamos falando de despesa ainda, de planejamento do gestor, de exigir que o gestor se preparasse para o pior que estava por vir. Se não viesse, nós teríamos todos os indicativos que poderia vir, mas já estariam prontos. Se não acontecesse, ok, bom gestor, o gestor responsável, ele se prepara para o pior cenário possível e não conta com a sorte. Pois bem, dessa reunião surgiu o comitê, né? E aí eu tenho alguns dados do nosso trabalho. O comitê foi criado pela portaria 372 de 2020 em 27 de março, certo? Desde lá até os dias atuais, eu vou fazer a consulta aqui, não lembro, né, de memória, só de reuniões que nós tivemos entre os membros do comitê, foram mais de 24 horas de reuniões. Tá? Ofícios expedidos aos nossos jurisdicionados, requisitando documentos, requisitando processos, requisitando planos de ação para o combate à pandemia, né? Foram 47 ofícios, ok? Planos de ação requeridos, 16, ou seja, todos os municípios foram solicitados os planos de ações e também o Estado de Roraima. Desses planos de ações, cada um é avaliado no Tribunal de Contas. E aí vem uma resposta em forma de relatório, apontando fragilidades, né? E alguns outros questionamentos a mais. Então, do plano de ação que é encaminhado, faz-se uma análise onde a gente aponta, com base em instrumentos de gestão mais modernos possíveis, que poderia ser melhorado naquele plano de ação, ou seja, o tribunal exigindo e orientando o gestor, ainda na fase de planejamento de sua ação. Tudo isso documentado. Se o gestor futuramente ficar evidenciado que ele foi omisso, nós temos já a documentação pronta. E se dessa omissão houver um nexo de causalidade, um caos, ou com um aumento imponderável de mortes e de contaminados, nós temos isso já documentado, porque estamos acompanhando concomitante, para e passo, a gestão pública, e não após o período da pandemia. Nota técnica, emitimos uma nota técnica, orientando também o gestor, né, como se proceder, né, em termos de contratação pública nesse período, qual a modalidade principal a ser utilizada, ou a possibilidade de suspender, ou, se não for possível, suspender a contratação, a licitação, como é que seria feito se ela fosse necessariamente presencial. Alertamos também todos os chefes do Poder Executivo sobre a questão das medidas de isolamento social, que hoje é a única arma cientificamente comprovada e eficaz contra esse vírus. Nós temos só uma medida não farmacológica. Não existe remédio hoje cientificamente comprovado, né, que tenha eficácia sobre esse vírus. O único remédio hoje é de natureza não farmacológica, ou seja,
isolamento social e a suspensão de atividades humanas aglomerativas. Inspeções em loco, fizemos 2, né? Uma para poder buscar processos, outra para poder avaliar o grau de atendimento da população dos decretos de isolamento. Relatórios de levantamento foram 4. Relatórios de inspeção, 2. E, atualmente, hoje, existe tramitando no comitê 47 processos relacionados a ações no combate aí do Covid-19. São 47 processos. Vai aumentar com certeza. Só que o tribunal, ele fiscaliza e julga. Tá? Muitas vezes, as pessoas no âmbito aí, nessa angústia, né, que esses tempos estão nos trazendo, o tribunal fiscaliza e julga. E para julgar, você tem que produzir provas, analisar provas, dar o direito essencial ao contraditório, à ampla defesa. Isso tudo existe um tempo. Certo? Então, esses processos, né, nós temos processos de acompanhamento, de orientação, mas também de fiscalização. Né? Desses processos, nós já nasceram 2 medidas cautelares. 2 não, 3 medidas cautelares, suspendendo despesas aí com graves indícios de irregularidades. Então, já foram 3 cautelares. Nesse sentido. Mas poderão vir? Poderão. Né? Mas também virão também as decisões finais, depois da apuração e do devido processo legal, que é a obrigação e dever deste tribunal cumprir. Então, senhores, eu estou fazendo essa breve explanação, tá? Passando algum panorama geral no que foi feito nesses pouco mais de 2 meses aí da criação do comitê. O amigo aqui, colega Jonatas Coutinho, vai poder também agora esmiuçar um pouco mais essas ações, porque como chefe do controle externo, né, é o órgão que subsidia os conselheiros das análises e dos documentos comprobatórios mínimos ali para a gente poder decidir. Eu costumo dizer que o controle externo do tribunal, fazendo um paralelo com o Poder Judiciário, seria a polícia judiciária, exerceria a mesma função da polícia judiciária no âmbito do processo, no âmbito do Poder Judiciário. Né? É quem nos subsidia dos elementos mínimos de convicção. Claro que estabelecendo a relação dialética com a defesa dos próprios jurisdicionados. Então, eu passo agora, eu agradeço aqui novamente a presença de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Por favor, se tiverem algum questionamento, façam as perguntas que forem necessárias, que vocês acharem necessárias. Estamos aqui também para responder. É um momento de festa para o tribunal, dentro de uma situação triste, que é essa pandemia. E aí a intenção da própria conselheira presidente é fazer uma comemoração e também uma maior interlocução com o cidadão. O Tribunal de Contas hoje é o Tribunal da Cidadania. Agradeço a vocês, todos que estão acompanhando, e passo aí a palavra agora para o auditor Jonatas Coutinho, chefe do controle externo deste tribunal, para fazer para participar agora aqui dessa live. Com você aí, Jonatas. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Boa tarde, né? Quase chegamos aqui já ao final do dia. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo e lembrando, né, principalmente que nós estamos aqui numa live de comemoração dos 29 anos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Né? Então, para mim, é um privilégio poder participar dessa celebração, um privilégio poder participar
dessa instituição também, e quero aproveitar o momento para parabenizar os conselheiros e servidores pioneiros e veteranos, né, que construíram e desenvolveram essa instituição até o momento presente. Parabenizar também toda a sociedade roraimense, da qual eu não nasci nela, né, mas já sou filho também de coração, e sei que a sociedade tem prestado muito apoio para a nossa instituição e também tem recebido os resultados que espero a partir dos trabalhos que foram desenvolvidos até o dia de hoje, né? Sabendo que nós temos aí um longo caminho de desafios a serem seguidos, de aperfeiçoamentos a serem buscados, e nós que estamos aqui aceitamos esse desafio e queremos continuar fazendo parte dessa história. Hoje, a missão que nos foi dada foi falar a respeito da nossa atuação no Comitê de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento da Covid-19, que foi instituído aqui no nosso Tribunal de Contas, sob a coordenação do conselheiro Bismarck, que acaba de me anteceder aí na sua fala. Temos também a participação de mais 2 colegas auditores, o secretário da área de infraestrutura e o secretário da área de licitações e contratos. E esse comitê tem buscado atuar de forma muito técnica, sempre preservando as garantias processuais dos jurisdicionados do nosso tribunal. E nesse sentido, nós já realizamos inúmeras ações, inclusive algumas já foram mencionadas aqui pelo conselheiro, né? Então, eu vou repetir aqui rapidamente. Nós trabalhamos com a análise dos planos de ação, que são planos que se destinam a definir a metodologia utilizada para identificar, organizar e controlar as ações necessárias para a operacionalização de um outro instrumento chamado plano de contingência. Esse plano de contingência ele foi elaborado por todos os entes federativos, né, tanto pela União, pelo Estado de Roraima, pela nossa capital e pelos nossos municípios. O plano de contingência ele define as estratégias de vigilância, detecção, contenção, mitigação da pandemia para cada nível de resposta, de acordo com as fases de avanço dessa pandemia, sendo essa fase ainda inicial. Isso, na verdade, já passamos, isso ficou aí para fevereiro, março desse ano, sendo uma fase mais aguda, que é essa fase que a gente, infelizmente, está vivendo nesse momento. Então, esses planos, eles foram requisitados de todos os municípios, da capital, do estado, à medida em que os casos de Covid foram detectados. Assim que recepcionados aqui no tribunal, foram encaminhados para nossas unidades técnicas para que fizessem uma análise sempre de cunho orientativo, de cunho colaborativo, com o objetivo de identificar eventuais falhas, contradições, omissões que estivessem ali obstando a entrega tempestiva e efetiva de serviços à população. E, nesse sentido, obviamente, tivemos que priorizar, né? Os planos começaram a chegar, priorizamos o plano entregue pelo governo do Estado, pela Secretaria de Saúde, estamos priorizando também o plano entregue pela capital, e assim por diante, aqueles outros que foram identificados dos municípios. Esses planos, após analisados, foram encaminhados para os prefeitos, para o governador, para os secretários de saúde, para que eles, de posse dessas informações, possam adotar medidas o mais rápido possível, repito, sempre com o objetivo de que o serviço público possa chegar de forma tempestiva e efetiva para a população, né, que é o nosso objetivo principal nesse momento da pandemia, em que a nossa curva de contaminação aumentou, infelizmente, acima daquilo que se esperava, né, e superando a capacidade da nossa rede hospitalar. O que, infelizmente, é lamentável, mas, diante desse quadro, resta ao Estado, né, buscar atender da melhor maneira possível, continuar se equipando para dar a resposta necessária
a esse momento. Continuando com as ações realizadas, né, no âmbito do nosso comitê, um dos pilares que foi destacado pelo conselheiro é o controle concomitante das despesas, né? E o que é isso? Isso é uma atividade que busca acompanhar a regularidade e a efetividade das despesas que estão sendo realizadas para fins de combate e enfrentamento dos efeitos da Covid. E aí, nesse sentido, o Tribunal de Contas, com medidas últimas, emitiu cautelares, mas antes mesmo de emitir cautelares, realizou diligências para obter processos na Secretaria de Saúde, processos que não estavam disponíveis nos portais das transparências, não estavam disponíveis nos nossos sistemas, e nós precisávamos dessa informação para que pudéssemos realizar nossas fiscalizações. Então, naquele momento, o conselheiro coordenador acertadamente, né, tomou a decisão de promover essa diligência para que nós buscássemos toda essa documentação, e assim nós fomos no dia 4 de maio e obtivemos inúmeros processos, dentre eles o polêmico processo dos 30 ventiladores, né, que fizemos ali uma rápida análise, identificamos que se tratava de verba transferida pela União, e imediatamente já demos conhecimento aos órgãos federais de toda a documentação que foi recepcionada. Também fizemos uma outra diligência para verificar a adesão da população às medidas de prevenção de transmissão da Covid. Esse material também foi rapidamente, de forma célere, foi encaminhado, foi realizada a diligência pela nossa unidade técnica, o material foi encaminhado para o comitê avaliou, e o conselheiro coordenador também levou uma proposta de alerta para todos os entes e para o governo do Estado. Esse alerta foi emitido pelo Tribunal de Contas e chegou até os nossos gestores para que, em tempo, pudessem adotar as providências necessárias. Também um terceiro pilar que tem sido tema das nossas discussões no âmbito do comitê é o acompanhamento do cumprimento do princípio da transparência, um princípio tão caro, né, ao sistema republicano e democrático, uma vez que é a partir dele que todos os segmentos da sociedade podem ter acesso a informações relativas às despesas e às ações promovidas pela administração pública. Então, isso nos preocupa, essas informações, uma vez disponibilizadas, elas são combustível para o trabalho tanto dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, controladorias, Ministério Público, e elas também são combustível para a atuação do cidadão, da imprensa, das empresas. Então, nos preocupou bastante a informação que chegou recentemente de que no índice de avaliação de transparência o nosso Estado estava em último lugar, né? E, de fato, nós temos aí um grande caminho, um grande desafio. A administração pública estadual e municipais, elas têm no sentido de melhorar a transparência. Mas, para que essa questão da transparência pudesse avançar, o comitê, junto com o Tribunal de Contas, reduziu os prazos de remessa de informações de licitações e contratos a serem enviadas por meio do nosso sistema Sagres Licitações ao Tribunal. Então, desde que iniciou esse período de acompanhamento, nós passamos a exigir que os editais, as dispensas, os contratos, uma vez celebrados, uma vez assinados, sejam encaminhados no dia seguinte ao tribunal, para que nós possamos fazer esse acompanhamento concomitante. E, além disso, que é mais importante, uma vez a informação encaminhada para o tribunal, ela é imediatamente, automaticamente disponibilizada no portal da transparência, e ela é automaticamente colocada online, em tempo real, para que toda a população, toda a sociedade tenha acesso. Então, isso é um desafio que continua vigente para a administração pública. O tribunal deu todos os meios,
né, para que isso se efetivasse. Também emitiu, né, numa outra ação, o tribunal emitiu uma nota técnica orientando e recomendando o uso de modalidades eletrônicas nos processos licitatórios, que que são de cunho muito mais transparente. Né? Essa nota técnica foi emitida e foi encaminhada para todos os chefes do Poder Executivo, todos os secretários de saúde, já têm conhecimento dessa recomendação. E, além disso, não exatamente no âmbito do comitê, mas o Tribunal de Contas respondeu uma consulta que foi feita pela Câmara dos Vereadores aqui da capital, que identificaram a existência de um fundo especial com recurso que poderia ser vertido para ações de combate à Covid. E nessa consulta, eles solicitavam informações, orientações de como poderiam promover essa transferência desses recursos. O tribunal, imediatamente, de forma célere, respondeu, dando condições para que esse recurso fosse vertido para a aquisição de materiais EPI, né, materiais necessários ao combate da pandemia, né? E tem uma outra vertente de atuação que tem sido muito importante, não só nesse momento, de longa data já vem auxiliando os trabalhos do Tribunal de Contas, que são as parcerias com outros órgãos. Então, também gostaria de destacar que não só agora, mas especialmente nesse momento, as parcerias com ministérios públicos, com as controladorias, com a polícia, têm sido muito efetivas, têm sido, digamos, produtivas, né, profícuas, no sentido não só de troca de informações, como no sentido de garantir uma efetividade sistêmica, ou seja, não significa que uma parceria tenha que desembocar num acórdão do Tribunal de Contas, mas muitas vezes uma informação colhida pelo Tribunal de Contas está sendo tempestivamente compartilhada com outro órgão para que ele possa atuar e gerar uma efetividade sistêmica no interesse da sociedade, não no interesse específico de punir. Então, isso tem ocorrido bastante nesse momento, essa troca de informações, e muitas vezes decisões têm sido tomadas de forma célere e os resultados têm sido alcançados, né? Nesse sentido, não só por ação do tribunal, mas também por influência do tribunal, nós tivemos agora o SEI implantado no âmbito do governo estadual, especialmente no âmbito da Secretaria de Saúde. Tivemos pequenos, mas já avanços no portal da transparência, já temos informações no portal da transparência específico da Covid disponíveis no site do governo do estado. Outros portais da transparência municipais também já estão incrementando suas informações. Repito, temos um longo caminho, um desafio muito grande ainda na questão da transparência, mas com certeza essas ações, tanto efetivas, tanto as oficiais estão sendo efetivas, como também esse intercâmbio dos órgãos também tem sido bastante efetivo. Quero terminar minha fala, mais uma vez aqui, voltando para a questão do aniversário do Tribunal de Contas, né? E falar que eu comecei dizendo parabéns, né? E aí quero terminar falando avante, né? Avante no sentido de que nós, servidores, agentes públicos, conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, que fazemos essa história do Tribunal de Contas, esses 29 anos e os próximos que virão, né? Temos agido aí muitas vezes com abnegação, altruísmo e um senso de responsabilidade necessário para que possamos manter a certeza de que todo esforço, por menor que seja, ele é capaz de ajudar a melhorar a vida das pessoas e nesse momento, por que não dizer, é capaz de salvar vidas. Então, é um momento diferente, um momento desafiador e que requer inovação, né? Inovação no sentido de que, se fizermos o que sempre fizemos, tradicionalmente, possivelmente chegaremos aos mesmos resultados. Contudo,
o momento que vivemos exige muito mais. Então, precisamos dedicar, reservar um tempo para as mudanças de atitudes, para as mudanças de pensamento, para que possamos colher melhores resultados. E para isso, nós contamos com cada servidor que faz essa história e também contamos com a sociedade, porque o controle social ele é indispensável para que essa história de sucesso do Tribunal de Contas digamos, traga cada vez mais resultados no interesse da sociedade roraimense. Obrigado. Obrigado, Jonatas. Agradeço aí as palavras. Corroboro com tudo aquilo que você falou, né? Já estamos entrando aqui no final da nossa live. Quero agradecer aqui as 837 pessoas que passaram pela nossa live, em especial, né? Sucesso total, né? Tendo visto que a gente não tem Sandy Júnior, não tem o Gustavo Lima aqui para nos ajudar, né? Mas agradecer em especial aqui a presença do conselheiro Gilberto Jales, do TCE do Rio Grande do Norte, do conselheiro Edgar Camargo, presidente do TCE de São Paulo, né? Dos servidores aqui do nosso Tribunal de Contas que nos prestigiaram, né? Os blogs de controle externo também que participaram da nossa live aqui, da Associação dos Servidores do TCE de Roraima, a TCE, ao senhor José Reis, meu sogro, que está também aqui, eu vi, está aqui presente na nossa live. Obrigado aí pelo carinho e pela presença, esse carioca da gema, mas anapolino de coração. E, aproveitando então, agora eu encerro essa nossa live, dando os parabéns mais uma vez ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, e a todos aqueles que fazem parte dessa família. Obrigado a todos e até o ano que vem.